Boa noite, meu povo. Graças a Deus, né? Que nós estamos aqui mais começo de uma noite. Agora que eu pude vir aqui, eu estava meio sumida, né, irmãos? Mas eu quero falar com os irmãos aqui, meditar com os irmãos aqui essa palavra aqui, que eu acho muito maravilhosa, né? Mateus 14, versículo 22. Os irmãos podem acompanhar comigo, uma palavra assim tão maravilhosa, né? Do Senhor, que fala assim, ó. Né? Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. A parte chegada já tardinha estava ali só. E o barco já estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Acho que até que dá, né, meninas? Essa palavra maravilhosa aqui, a experiência maravilhosa, né? Jesus, ele estava ali pregando para aquela grande multidão. E aí ele foi passar por outra banda, foi para o monte orar, porque ele tinha que orar para agradecer a Deus e também para ser fortalecido, não é isso? Espiritualmente. E falou para os discípulos que fossem andando, fosse com o barco, com outra banda. E aí o que aconteceu? Eles foram e o vento veio uma tempestade e levou o barco lá bem para longe. Então eles pegaram e ficaram assustados, mas Jesus já vinha andando por cima do mar. Porque ele era um homem, mas estava cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus. E aí eles temeram, ficaram com medo, que estava meio escuro. E eles falaram assim, foi Pedro, né, que falou, outra parte aqui. Pedro disse, Senhor, eles ficam assustados achando que era um fantasma. Aí Pedro falou, Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá encontrar com o Senhor no mar, né? Lá em cima, andando por cima do mar. Então Jesus falou, venha Pedro. Ele estava indo. Enquanto ele focava em Jesus e estava firme, olhando, de repente ele foi dar atenção ao vento, estava bem forte. E aí ele olhou para o mar, que ele começou a afundar. Aí Jesus falou que ele, homem de pouca fé, homem de pequena fé. Porque ele temeu, ele ficou e duvidou. Jesus mesmo falou, duvidaste. Ele duvidou. Então, Jesus quer trazendo para o dia de hoje, Jesus fala para nós, se nós tem pouca fé, nós pedimos a Ele que Ele aumente a nossa fé. O nosso Deus é provedor, Ele multiplica, Ele provém. Então, Ele vai aumentar a sua fé. Ele vai prover para você, vai aumentar a sua fé. Então, nós temos que confiar, focar em Jesus e não desviar o olhar dele, não olhar para a direita nem para a esquerda, somente para ele. E aí nós atravessamos o mar. O mar de hoje não é aquele lá não, é o mar de problema, dificuldade, doença, tantas doenças. Você vai no médico fala assim, só balança a cabeça, não tem mais jeito, ou tá no final, ou tá bem complicado. Então, o homem não pode fazer nada por você hoje, mas Jesus pode. Se você crer, não duvidar e tem fé, você recebe a sua cura, sua bênção. Deus abre as portas, não é assim? Então hoje você vai pedir ao Senhor, se você tem pequena fé, pede, Senhor, multiplica minha fé, que eu olhe somente para o Senhor, que eu vou só crer, não duvidar, eu vou só crer, vou crer que a vitória é minha, eu vou crer que o Senhor já abriu a porta, eu vou crer que eu já estou curado, eu vou crer que o Senhor já foi comigo, já resolveu o problema. Então é assim. Nós não podemos ser homem de pouca fé, mulher de pequena fé. Nós temos que ter a fé grande, crer. O nosso Deus é grandão, poderoso. Porque Davi estava com ele quando venceu aquele Golila. Aquele gigante. Era um gigante. Um homem todo cheio de arma, todo forte.
Talvez ele tinha um treino muito bom, já tinha lutado muito. E Davi, um menino pequeno, ruivo, frágil, ele venceu o gigante. Por quê? Porque ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi crendo, ele não temeu, ele não duvidou. Então nós temos que ter assim, uma fé assim, uma fé grande, e não duvidar, e não temer, e não olhar para um lado nem para o outro, focar em Jesus, olhar para Jesus. Nós atravessamos o mar de problema, o mar de enfermidade, o mar de dificuldade. Nós não podemos temer, não podemos ser pouca fé. Sim, uma fé grande. Crer que o Senhor está conosco. Crer que Ele anda conosco. Crer que Ele está no barco da sua vida. Ele está do seu lado. Ele está caminhando sobre as águas, sobre os problemas. Nada é grande. O nosso Deus que é grandão. E Ele que caminha sobre o mar. Ele que é tão grande, tão grande, tão grande. E Ele caminha com você. E Ele passa com você todas as dificuldades, todos os problemas, toda dor. E Ele cura as feridas. E nessa noite não é diferente. O meu Senhor, Jesus Cristo Nazareno, Ele está conosco. Ele falou, onde tem 2 ou 3, Ele está. Mas Ele está com você onde você estiver. Então você crê pela fé que Ele está caminhando com você, passando o mar com você, passando dificuldades, problemas, a luta. Não duvide, crê somente. E eu peço vocês, irmãos, jovem, criança também, adolescente, você que crê e lê a palavra, medita nessa palavra e vê a grandeza dessa palavra, né? Tem tanta coisa aqui para você meditar. Jesus estava pregando, despediu a multidão. E aquela multidão seguia Jesus, né? E já era tardinha, Jesus dispensou aquela multidão. Talvez fosse outro, ia dormir, comer, dormir. Não, Jesus foi subir um monte orar. Buscar reforço, buscar força, a graça do Pai. Jesus foi para o monte. Porque que mostra isso também, que o nosso descanso não é aqui. Você saiu do culto, chegou em casa, vai para o monte, ora, vai buscar mais. O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é quando nós chegar na glória. Lá sim nós vamos descansar. Então Jesus trabalhou o dia todo, evangelizou, pregou, curou os enfermos. E aí ele ainda foi para o monte orar. E quando ele voltava cheio da graça, ele andava sobre o mar. Porque ele estava cheio da graça, cheio do poder, cheio da virtude do Pai. Então ele estava cheio de Deus, ele fez o quê? Ele andou sobre o mar, porque ainda ele era um homem. Ele andou sobre o mar. E Pedro, ele chamou que Pedro fosse encontrar com ele. Pedro, com a pequena fé, duvidou e começou a afundar. Não duvida. Crê somente que você recebe a sua vitória. Crê somente que Deus abre as portas. Deus cura. A sua enfermidade é nada diante do seu Deus, que é tão grande. Crê somente que Ele está te curando. Crê que você já está curado. Você já está abençoado. Crê somente em nome de Jesus. Pede a Deus para aumentar a sua fé. Crê somente que você atravessa o mar com Jesus. E hoje eu deixo essa palavra para você meditar mais. Pede ao Senhor que multiplica a sua fé. Então é só. E eu deixo, né, um beijo do meu coração para os corações de vocês, irmãos, irmãs, jovem, adolescente. Jesus ama vocês e ama eu e ama vocês. Só o amor dele é verdadeiro e puro. Confia, o amor de Deus é acima do amor de uma mãe. Confia. O Senhor só quer que você confia. Aí sim você vai ver a glória dele. Confia. Então até mais. Um abraço e fica com Deus, viu? E boa noite, paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia.